é com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para o seu coração todos os dias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por estar nos acompanhando e nos amando. Muito bem-vindo. Deus abençoe você. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Floripa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aonde nós chegarmos via o YouTube também, Spotify. Deus abençoe tremendamente sua vida hoje, um dia de novas conquistas, de novas bênçãos sobre você, em nome de Jesus. Um abraço ao Denis, que opera, nos coloca no ar e também nos tira. E bem-vindo, Bispo Robson. Shalom, né? Tudo bem, Kennedy? Nossos ouvintes, que Deus abençoe poderosamente. Todos que nos ouvem aqui da Grande São Paulo, as cidades aqui de Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Cotia, Osasco, enfim, toda a Grande São Paulo aqui, o pessoal de Santos também, quero dar, né, um abraço aí no pessoal de Santos, que nós temos amigos ali na região, São Paulo, né, nós estamos aqui muito próximos do Sara Conference, que vai começar quinta-feira, então estamos na expectativa aqui do Ibirapuera, que vai reunir mais de 10 mil pessoas aqui, com certeza, para adorar, buscar, ouvir, aprender. Então vai ser um tempo muito bom. Essa semana promete muita coisa boa. Lá o Paulo Renato chegou também. Tudo bem, Paulo Renato? Shalom. Shalom, bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes da rádio, pessoal que está no YouTube com a gente ou vai chegando, né? Pessoal que nos ouve nos streamings e quem nos ouve à tarde, uma tarde abençoada. Amém. À noite também, né? Alguns deixam para ouvir à noite via YouTube. Também, sua noite também será maravilhosa, né? Aproveitando que o Bispo Robson falou do Sara Conference, né? O que é o Sara Conference? Né? O que acontece aí em São Paulo? Por que esse evento é tão importante, né? Tão esperado e tão ansiado? Pois é o nosso maior evento, na verdade, no ano, né? Do Ministério Sara Nossa Terra, reúne as igrejas aqui de todo o estado de São Paulo, sul de Minas. O pessoal do Rio também vem para cá. Então, assim, além da unidade, da celebração da unidade, nós temos ainda direção, os nossos bispos, Bispo Rodovalho, Bispa Lúcia, pregam no evento e, para nós, palavra profética, né? Direção, palavra profética, tempo de renovo para os nossos corações, para a nossa fé. Nós, pastores, precisamos também ser ministrados, viu? Então, esse é o nosso tempo, né? Esse é o nosso momento. É muito bom. Amém. A nossa na outra semana, né, Bispo Paulo? Isso, tá chegando o nosso aí, dia 25 a 27 de julho é o nosso. Edição do Sul. Edição do Sul, isso. Em Curitiba. Em Curitiba, isso aí, vai ser em Curitiba. E aí nós vamos as 3 regiões, né, os 3 estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos nós nos encontramos ali em Curitiba e fazemos a nossa celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Também vai ser um tempo vai ser um tempo de ensino, de cura, de transformação, de palavra profética. Eu quero animar você que está em São Paulo, né, a conhecer uma das nossas igrejas Sara Nossa Terra. Você vai, com certeza, ficar apaixonado, porque toda igreja é assim, né? Toda igreja é assim, ou pelo menos deveria ser assim, né? Mas toda igreja é cheia de gente apaixonante, apaixonada pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelo reino de Deus. Você também está hoje em Maringá, passando por Maringá, vai passar aí em Maringá, tem culto na Sara Nossa Terra em Maringá, tem culto lá na sala do Bispo Robson, onde ele pastoreia. Quer conhecer o Bispo Robson? Está em São Paulo? Vai lá São Paulo, Jandira. Jandira aí. Jandira, né? Que Grande São Paulo. O pessoal conhece muito o Alphaville aqui. Né? Tá em Barueri. Nós estamos pertinho. Então. Estamos próximos aqui. Isso. Que horas é o culto aí na sua igreja? Hoje, 20 horas. Hoje nós temos culto, temos campanha, né? Desperte o herói que há em você, é isso, né? Esse é o tema. Despertando o seu herói. Despertando o seu herói, exatamente. Então, hoje... Sara Jandira ou Sara Maringá
ou Sara Zona Norte, você que está na capital, que é com o Bispo Hugo, Bispo Gisela. Bem-vindo, Bispo, tudo bem? Shalom, shalom. Graça e paz aí para o Robson, Kennedy, Paulo, os ouvintes queridos e o Denis, né? Nosso escudeiro aí. Grande abraço. Então, Sara Zona Norte fica onde, Bispo? Que horas é o culto? Uma igreja apaixonante. Hoje é dia de avivamento. Eu já estou me preparando aqui que fogo vai cair. Glória de Deus, unção de Deus. 8 horas da noite, Voluntários da Pátria 3306 ou Arthur Guimarães 205. Nós temos 2 entradas, né? A entrada dos fundos, onde é a garagem, onde muitos carros estacionam, a média de 50 carros, né? Cabe na nossa garagem. Voluntários da Pátria 3306, ao lado do Saint Marché, que é um supermercado muito conhecido aqui. Né? Amém. Shalom, hoje, João. Bispo João. Shalom, shalom. Welcome. Bispo João, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje tem culto de milagres, de fé, de despertamento. E alguém está nos ouvindo agora e falando assim, eu preciso ir para um culto, eu preciso entrar numa igreja, eu preciso ouvir uma palavra de Deus, e a pessoa vai passar justamente aí na Zona Sul. Onde fica? Fica no início da Juca Batista, na Comendador Castro, 553, Ipanema. Amém. Que horas é o culto hoje, bicho? 20 horas. 20 horas, então tá. Então, Criciúma, só você procurar no Instagram, Sara Criciúma, culto aqui é 19h30, tá? Você que vai passar aqui pelo sul de Santa Catarina, venha conhecer a cidade da Série A do futebol catarinense, né? Vem aqui uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade carvoeira, né? Aqueles cantam que são carvoeiros, porque aqui tem muitas minas de carvão ainda, né, desativadas, mas vem aqui conhecer também uma igreja em crescimento, em avivamento, na Rua Viriato Correia 128, hoje, terça-feira. Amém? Criciúma e Flamengo essa semana, né? E agora, Dan? E aí, Kennedy, como é que fica? Flamengo, né? Flamengo, sem dúvida. Você vai torcer contra a cidade. Não, Deus não está nisso, não. Nasci no Rio, né? Flamengo, né? Bom, gente. A única vez que eu torci contra o Flamengo foi quando jogou contra Porto Murtinho. Contra a seleção de Porto Murtinho. Um dia inesquecível em Porto Murtinho, o dia que o Flamengo visitou Porto Murtinho. E olha, foi o time misto do Flamengo, viu? Time misto do Flamengo. Faltaram os 3 ou 4 jogadores do time titular. Ganharam só de 2-1 com um gol contra de Porto Murtinho ainda, hein? Olha. Pai. Jogo difícil pra caramba. Gente, Porto Murtinho é uma cidade que tem uma rua, né? Que é a avenida principal, é Rua 1 ou Rua Única, né? De um lado vai, do outro lado vem, né? E são 10 casas de um lado e 8, 7 do lado esquerdo da rua. Murtinho é isso. Cercado. Está exagerando, foram os juniores do Flamengo que jogaram. Dentro do Pantanal, esses dois aí cresceram. Eu vi a escalação do time. Eram, João, 7 titulares naquele time, você acredita? 7. Faltou Júnior, faltou o Zico, que já estava jogando. Jogou, sabe quem, João? Geraldo jogou. Adílio jogou. Mas Geraldo não era titular ainda no Flamengo, né? Ele Jesus. Se tornou titular depois, né? Geraldo, Vanderlei Luxemburgo. Jogou no lugar do Júnior. Vanderlei Luxemburgo era lateral esquerdo. Vocês acreditam nisso? Acredito. Reserva do Júnior. Que maravilha, hein? Que privilégio vocês tiveram, hein? Né? Que privilégio, né? Bom, vamos deixar de futebol para depois, porque eu cresci no Maracanã. Meu domingo era quase sempre no Maracanã com meu pai, né? Entendeu? Um beijão para o meu pai, que está lá em Petrópolis, também ouvindo o nosso programa, viu? Um beijão para ele. Roberto, seu Roberto. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos, então, ao tema. Mas,
antes do tema, né, o assunto Trump ainda continua muito em alta, né? E a pergunta que eu quero fazer para vocês vocês acham que o que aconteceu agora, nesse final de semana, esse tiro, vai fazer definitivamente Trump ganhar as eleições? Vocês acham que isso vai definir o cenário político americano? Eu gostaria... E se sim, o que significa para a igreja? Tem algum significado, alguma importância para a igreja a vitória de Trump ou também a vitória de Biden? Vocês viram que o cara que foi escolhido como vice é o cara do filme que eu tinha falado, né? Eu vi o filme ontem, isso. Ele é novo, né, João? Ele é novo, né? Ele é novo. 39 anos. 39 anos. Então, o Vice, para quem não viu o filme ainda, o nome do filme Era uma Vez um Sonho. Era uma vez um sonho. Então, o Vice escolhido pelo Trump era um menino que nasceu numa família bem disfuncional, ali não mostra o pai, né? Foi criado muito próximo à avó, filho de uma mãe com dependente química, né? Viciada em filme droga. Bom, né, Kent? Muito bom, muito bom. Tipo um documentário, assim, né? Não, não é não, filho. Não tem nada. Uma biografia, né? Mas não. Uma biografia, perdão, isso, uma biografia. E ele mostra a infância dele, o lugar em que ele foi criado e a superação, né? Ele também foi fuzileiro naval, lutou no Iraque, voltou, trabalhou de washnap, né? Trabalhava de lavador de pratos na sua adolescência. Por causa da postura firme da sua avó, ele não se envolveu com drogas ou com crime. Ele teve a força da avó foi muito forte na vida dele, né? E então ele se forma em direito, né? Se forma em direito e conviveu com essa situação de estudante, com uma mãe. Nunca deixou a sua mãe, nunca abandonou a sua mãe. Ali mostra no filme claramente isso, né? O apoio que ele deu à mãe, mesmo ela passando por crises de abstinência, muito viciada, e ele conseguiu superar e hoje é senador, né? Senador nos Estados Unidos e é o vice na chapa do Trump. Então, quem vai ganhar para vocês? Analisando aí politicamente, a ciência política, né? E façam uma referência, o que isso tem a ver, isso implica em algo para a igreja, a vitória do Trump, no país mais importante da Terra, no país mais rico hoje, no Império Americano, isso tem alguma influência? Acho que quem vai ganhar é impossível saber, né? Porque uma coisa é hoje, né? Hoje quem ganharia era o Trump, né? Todo mundo sabe, né? Mas política é uma coisa muito volátil, né? Muda toda hora. Não se sabe o que pode acontecer em 3 meses. Né? Hoje ele ganharia. A diferença era que você teria um governo mais conservador, né? Com muita repercussão na ONU, mudaria a política dos Estados Unidos na ONU, seria uma política mais conservadora, e o papel dos Estados Unidos é gigante, né? na ONU e na OEA, né? Que é a Organização dos Estados Americanos, que são organizações internacionais que impulsionam essa política woke, né? Na legislação dos países membros. Então, o Trump faria uma diferença enorme, porque os representantes dos Estados Unidos seriam todos de perfil conservador nesses organismos. A chanceler, né, que seria a secretária de Estado dos Estados Unidos, né, que é o ministro das Relações Exteriores, seria uma figura conservadora, provavelmente o Marco Rubio, acho que deve assumir essa posição, que é um cara conservador, pró-vida. Então, eu vejo assim, do ponto de vista conservador, apesar do Trump ser um cara controverso e tudo mais, né, mas daria uma interrupção nessa política ultra progressista do Joe Biden. Ao mesmo tempo também, eu creio que o impacto sobre as relações diplomáticas, né? Em especial aí vamos citar Brasil e ao mesmo tempo as questões de Israel, né? Que para a igreja, digamos assim, importa muito.
importa muito mesmo, justamente porque a gente está vendo que a coisa está correndo meio solta, né, em relação ao nosso lado, assim, e aí talvez isso impacte um pouco na questão diplomática entre Brasil e principalmente na questão Israel, e talvez até na questão Rússia-Ucrânia. Era essa pergunta que eu ia fazer até ao Bispo Hugo, mas vou mudar um pouco então a pergunta. Na economia, Bispo Hugo, na economia, segundo informações, a economia dos Estados Unidos melhorou, certo? Segundo informações, né, de lá. Com Biden, a economia, com Trump, a economia andou um pouco mais lenta, né? Porque a diferença de visão, justamente na parte econômica também. Você acha que esse discurso de economia define uma eleição? E já responde também, depois do Bispo Robson, na sequência aqui no Brasil. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu li uma matéria do José Dirceu escrevendo sobre o desenvolvimento do Nordeste, né? Que o Nordeste está vivendo os melhores anos economicamente falando, que há um grande crescimento econômico no Nordeste, tá? E aí eles estão centrando, segundo o José Dirceu, né? Muito investimento no Nordeste, mas, na verdade, já visando a próxima eleição do presidente Lula. Eu acho que isso tem sentido, tem significado. Bispo Hugo, depois, na sequência, o Bispo Robson. Olha, a economia do Brasil melhorou, Bispo Hugo? A economia hoje do Brasil, no teu sentido, melhorou? O que você acha? Olha, o que eu acredito, primeiro respondendo a pergunta lá dos Estados Unidos, né? Eu acho estranho falar que a economia teve problemas no tempo de Trump. O problema do Trump foi a pandemia, que ele enfrenta a pandemia como aconteceu com o Bolsonaro aqui. Então, a economia arrefeceu no tempo da pandemia, porque antes da pandemia, havia nos Estados Unidos quase que o emprego pleno, aquele percentual baixíssimo de desemprego. Os conhecidos que moram nos Estados Unidos, que são brasileiros, né, que conversavam com a gente, diziam que os Estados Unidos estavam voando economicamente. Foi um período de ouro. E Biden colhe muito desse período, né? Ele colhe dos benefícios do que foi semeado nesse... É a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, no meu ponto de vista. Bolsonaro, ele propiciou, ele entrega o governo com superávit. Isso é loucura. Isso aí, para petista, isso é loucura, né? Para o governo de esquerda, superávit para eles é um insulto. Porque eles acreditam... Não, eu não falo isso pejorativamente, eu falo isso economicamente mesmo. Porque para eles, na mente deles, tanto que o Lula... ele se refere sempre à França, ele se refere aos grandes países cujo a dívida tem um percentual do PIB muito maior do que do Brasil. Então, para eles, o déficit é uma coisa natural de um Estado que se preocupa com o povo, né? Mas eu acredito que a forma como o Bolsonaro governou foi muito mais austera, muito mais, para mim, muito mais produtivo, porque gerou lucro, né, no governo. O governo deixa de gastar do jeito que gastava. As estatais todas deram lucro. E agora, no primeiro ano do governo do Lula, já deu prejuízo muito alto, as estatais todas, a própria Petrobras dando um prejuízo. Então, a gente vê a economia sofrendo o efeito da cultura e da política da esquerda, né? E agora, o resultado disso, Kennedy, eu acho que vai ser no final do mandato do presidente, quando vai poder se avaliar o efeito das medidas, né? Porque o governo já está deficitário, o capital externo está se ausentando do Brasil, nós estamos vendo muito capital externo sair, né? Por isso a alta do dólar, e etc. Né? Então, eu vejo a economia brasileira como no modo preocupante, porque ela vive o efeito do tempo do Bolsonaro ainda e já começa a ter reações do capital externo saindo do Brasil, logo vai faltar crédito, vai faltar dinheiro para investimento, e isso afeta a economia como um todo, né? Então, essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão. Quando eu olho para o Nordeste, por exemplo, eu acho estranho, porque quando o Bolsonaro vai lá para o Nordeste, ele é ovacionado, meu pai do céu, né? E quando o Lula vai para o Nordeste, ninguém vai nos comícios, ninguém vai nos eventos.
Então tem alguma coisa aí que não está batendo com esse comentário do Zé Dirceu aí. Então, Bispo Robson, o que você acha? Bom, o Trump muda a visão geopolítica. Ele vai interferir na guerra da Ucrânia porque ele já declarou isso. Ele disse que acaba, né? Ele acaba com ela em uma semana. Bom, se ele tirar o investimento da Ucrânia, cortar o armamento, né? Porque os Estados Unidos é o maior parceiro hoje da Ucrânia que alimenta a guerra. Com certeza é, depois a Europa. O Trump também tem uma política diferente. A política dele é a América em primeiro lugar. Então, essa questão dos Estados Unidos ser xerife do mundo, interferir em todas as questões e tal, o Trump tem uma outra postura. Ele olha muito mais para a América, interesses da América, o que também aumenta um pouco a guerra com a China, guerra comercial com a China. Ele provavelmente apazigua a questão com a Rússia, mas ele deve aumentar a questão comercial, né, a guerra comercial com a China. Essa é a minha percepção, né, porque a China ela cresce, né, nos espaços que ela tem, porque ela hoje representa a indústria mundial, né? Então o Trump aperta as indústrias americanas e, enfim, fala, olha, vocês devem permanecer aqui, né, porque muitas migraram, né, sua mão de obra para a China e Ásia, né, parte da Ásia, né, tem muita tecnologia na Ásia hoje. Está falhando Está falhando? Não, para mim não. Não? Então tá bom. Tem muita tecnologia na Ásia devido às indústrias que migraram para lá. Sou eu. Então tá bom. E o Brasil, eu entendo assim, é um governo de gastos, né? Já ficou claro isso para todos, né? Inclusive os economistas que antes apoiaram a eleição do Lula, manifestaram, fizeram, né, manifesto a favor do governo do Lula, com preocupações, né, por uma reeleição do Bolsonaro. Hoje eu tenho ouvido, né, tenho lido algumas coisas deles arrependidos, porque realmente o governo Lula é um governo voltado, né, nessa questão. Nós vamos fazer investimento nas áreas que a gente deseja investir, e ele não está preocupado com responsabilidade fiscal. Tanto é que as falas do Lula aumentaram o dólar. Não foi exatamente o dólar, esse último mês que houve um aumento expressivo do dólar, acho que 10%, não foi questões geopolíticas. Foi falas do Lula, né, defendendo os gastos públicos, né, atacando o Banco Central. Então, nós vemos aí que há uma insatisfação desse governo com o Banco Central na maneira que controla a inflação, porque o Banco Central ele controla a inflação, ele segura, ele aumenta os juros, né, atrai capital externo, porque ele percebe, né, a inflação subindo. Então, ele segura a inflação aumentando os juros. Eu estava lendo, acho que foi de manhã mesmo que eu estava vendo isso, que os juros já tinham que estar em 11 e alguma coisa, para segurar a inflação. Olha como é que é as coisas, né? É um jogo de equilíbrio, né? Só que o Lula, claro, ele quer juros baixos, né, para poder conceder crédito para a população, para as empresas. Entendo também a visão. Só que existe um jogo de equilíbrio e uma prática de responsabilidade fiscal. E é isso que está sendo questionado no governo dele, por todos os, vamos dizer assim, os que conhecem sobre economia estão questionando esse equilíbrio entre gastos e responsabilidade fiscal. Esse é o grande ponto do governo Lula. O demais, eu acho que está caminhando, o Brasil caminha. O agronegócio é forte, os setores que têm força no Brasil, graças a Deus, continuam forte, trabalhando, né? E a gente sente o efeito da força, né, desses setores no Brasil. Amém. Então tá. Vamos virar o jogo então, iniciar o segundo tempo. Continuando um pouco o programa de ontem, que falamos sobre casamento, divórcio. Hoje eu quero falar dos papéis, mas como estamos centralizados no homem, né? Estamos aqui em 5 homens, né? E a minha pergunta, até eu coloquei ali, como ser pai, né, e mãe nos dias atuais, mas principalmente, né, o que significa ser homem?
Coloquei no Google, gente, significado de homem. Meu Deus, acho que eu desaprendi, porque é homem isso, homem cis, homem B, homem D, homem F, homem J, homem H. É tanto significado que hoje não dá para fazer um vestibular só com essa matéria, só com esse assunto, entendeu? E é difícil alguém tirar 10. Porque há muitos conceitos sobre o homem hoje. E eu cheguei à seguinte conclusão. Se um adolescente, uma criança, não sabe o que ela é, quem ela será? E estamos no meio de uma geração em que as pessoas não sabem definir o que são, né? Algo que era muito simples. Então, quem elas são? Se elas não sabem nem quem elas são, né? Elas não sabem se definirem, né? Há centenas de definições para um tipo de pessoa, aquilo que antes era único, hoje tem 30, 40 definições. Né? Então, eu queria fazer essa pergunta simples para vocês, mas que o Google não me responde com simplicidade, tá? Entendeu? O que é um homem, Bispo Paulo? Sem áudio, Bispão. Sem áudio. Homem, para mim, em primeiro plano, é o homem biológico, né? Aquele que tem aquele par de cromossomo que a mulher não tem, né? Que tem o famoso gameta masculino, e ao mesmo tempo, biblicamente falando, o homem é aquele que Deus colocou para guardar e cultivar o jardim, né? Para poder ser o guardião das coisas, aquele que toma atitude, aquele que chama para ele. Mas eu, na curiosidade aqui, eu abri uma pergunta aqui, fiz um prompt de pergunta no chat GPT, acredita? Na hora que você falou que consultou o Google, eu falei, o que o chat GPT vai dizer sobre homem? Aí eu fiz uma pergunta muito reta, muito simples, o que é ser homem para o chat GPT? Ele diz que ser homem envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Biologicamente, refere-se ao sexo masculino, caracterizado por certos atributos genéticos e fisiológicos. Psicologicamente, pode englobar características e comportamentos que variam de indivíduo para indivíduo. Socialmente, culturalmente, ser homem pode ser definido por normas e expectativas que variam de acordo com a sociedade e a época. Historicamente, certas culturas associam a masculinidade a traços como força, coragem, independência e responsabilidade. No entanto, essas expectativas estão mudando e há um reconhecimento crescente da diversidade de expressões de gênero e identidade masculinas. Ser homem hoje pode incluir uma ampla gama de experiências e formas de se relacionar com o mundo, longe de estereótipos rígidos e tradicionais. Começou muito bem até chegar nesse final, né? Lembrando que o ChatGPT é uma inteligência artificial e ele responde de acordo com informações que estão na própria internet. Não é o que ele pensa, né? Foi o que ele captou. Mas eu acredito que começou muito bem aqui, mandou muito bem, até que ele teve que falar sobre essa parte que você também pesquisou aí, né? Bispo Hugo, o que é ser homem? Né? O Bispo Paulo entrou também um pouco no papel do homem ali, rapidamente, mas pode já responder também junto. Né? O que é um homem de verdade? O homem de verdade é alguém que entende que Deus o criou, né, para ser a expressão e a identidade do Pai na Terra. Eu creio que quando o homem tenta entender quem ele é sem a influência do Criador, daquele que o criou, do Deus vivo, do Deus poderoso, que se manifesta em Cristo, né, você nunca vai entender qual é o teu papel e quem você é. E quando eu digo isso, né, concordo com o que o Paulo Renato acabou de falar sobre a questão biológica e todas essas afirmativas que vêm tentando confundir a mente, né, e a identidade do homem hoje, gerando uma confusão, né, gerando um verdadeiro caos
na sociedade, porque eu creio que a questão de nós termos a imagem e semelhança de Deus, na nossa forma de ser, de expressar, a Bíblia diz que eu vivo, existo e me movo em Deus, né? Então, essa identidade pessoal, né, que o homem tem de expressar Deus, de ser como Deus, e exercer esse papel definido, né, de ser o cabeça da sua casa, de ser o cabeça, o líder, aquele que vai à frente, aquele que vai, como disse o Paulo, guardar e cultivar o jardim da sua história, né? Nós somos verdadeiros jardineiros de corações, então nós precisamos deixar bem claro o nosso papel. Nós temos, sim, o papel de proteger a mulher e as crianças, os idosos, nós temos o papel de suprir nossa casa, nós temos o papel de ter caráter ilibado, de sermos honestos, íntegros, retos, para sermos modelo, para sermos sal e luz numa sociedade maluca. Nós temos, sim, que ser do gênero masculino, biológico, né, com os cromossomos que o Paulo Renato acabou de descrever. Ser homem é ser a expressão de Deus na Terra, na sua plenitude. É isso que eu entendo e é isso que eu tenho vivido e é isso que eu busco viver, tanto na minha casa com a minha esposa, com os meus filhos, né? E na igreja como homem de Deus, para que as pessoas olhem para mim e falem assim, eu quero ser como ele, eu quero criar meu filho para ser como esse homem aí. Isso me ajudou muito quando eu era criança. Eu olhava para os homens admirados da minha cidade e eu queria ser como eles. Então é disso que a nossa sociedade está precisando. E não dessa confusão aí filosófica, emocional e etc., que o Paulo Renato, e você também leu aí, né, Kennedy? Que coisa louca. Bispo Robson, será que Deus erra? Porque o homem ele está mudando a definição, né, de um homem, do ser homem, masculino, né? Então Deus está errado? Você acha que Deus pode estar errado no significado de um homem para ele? Nunca. O criador de algo nunca está errado. Ele criou aquilo. Ele tem, você pega vamos pegar o próprio homem quando cria alguma coisa, se você tentar dar uma outra função para o micro-ondas que não seja o que ele foi criado para fazer, explode. Coloca algumas coisas lá dentro que não são, né? Que não podem ser colocadas ali dentro, né? Que metal, né? Papel alumínio. Pois é, põe lá para ver o que acontece. Se tentar mudar a finalidade daquilo que foi criado certo produto, você vai ou causar defeito, ou vai ter uma anomalia, né? Que é a mesma coisa, ou vai explodir, sei lá. Mas eu acho que é isso que está acontecendo com a humanidade. Quando o homem começa a querer, né, desvirtuar o que foi feito, o que ele foi criado para ser, o negócio pega, a coisa fica difícil, né? Homem, aí eu vou usar a expressão bíblica, macho e fêmea os criou, ponto, não tem mais conversa, macho e fêmea os criou, e quando fala macho, tá falando de masculinidade, ser viril, coisas desse tipo, tá? Que é da natureza, não é uma questão só de escolha, é da natureza do que foi criado, a finalidade, né, para que foi criado o homem, ponto. Bom, Bispo João, chegamos a uma época em que pais em alguns países aceitam, né, a mudança do sexo dos seus próprios filhos ainda na infância, certo? Então, uma criança ainda nasceu macho e o pai e a mãe entendem que não é um macho, que é uma menina, e vão lá e operam aquela criança, mudando o sexo daquela criança, né? Chegamos a esse nível hoje na humanidade, certo? Por isso que eu perguntei ao Bispo Robson se Deus erra, né? Se Deus errou. Antigamente, talvez não muito antigamente, né? Homem não brincava de boneca, homem não usava saia, homem não passava batom, homem não pintava unha, né? Homem jogava bola, homem soltava pipa, homem corria, homem andava descalço. Eram assim os meninos, né? Entendeu? Até aquela frase que homem não chora, né? É uma frase difícil de hoje, nossos dias, de se compreender, mas para aquela época foi muito importante,
né? Esse significado de homem não chora, não porque o homem não poderia chorar, é no sentido de que ele tinha que ser forte nas suas emoções, e a gente entendia, então, que as meninas podiam chorar, né? Mas o homem, quando jogando bola ali, se ele arrancasse a unha, ele continuava jogando bola, misturava terra com areia na unha e o jogo continuava, né? Ele não saía chorando do jogo, porque, entendeu? Então, hoje, né, diante dessa confusão, qual é o seu entendimento de homem? Os antigos estão errados ou os novos estão certos? Com relação a essa questão das crianças passarem por procedimentos de transição de sexo, né? Crianças e adolescentes, isso tem tido uma reviravolta, né, na Europa. E esse tipo de tratamento, que é um tratamento que eles chamam de tratamento afirmativo, que o terapeuta tem que afirmar se uma criança se sente pertencente a outro sexo, se um menino se sente uma menina e quer viver como uma menina. O tratamento aconselhado sempre foi o de os terapeutas afirmarem isso, bloquearem a puberdade, para que essa criança, no tempo certo, seja submetida à cirurgia, né? Esse tratamento está debaixo de cheque lá, está debaixo de exame, né? Na Europa foi proibido, a Inglaterra fez um estudo chamado Relatório Cass, você encontra isso na internet, um estudo que influenciou muito o Ministério da Saúde lá, né? Que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, e eles chegaram à conclusão que esse tratamento está errado, né? Que não existe nenhuma prova de que esse tipo de tratamento seja benéfico para as crianças e para os adolescentes. E que esse tipo de tratamento, também não há nenhuma prova que as crianças e adolescentes que passam por esse procedimento tenham qualquer diminuição no índice de suicídio, na tentativa de suicídio, como eles afirmavam. E está havendo uma pressão muito grande nos Estados Unidos para levar em conta esse relatório, porque foi um relatório amplo, um estudo amplíssimo que foi feito pela Inglaterra e que está influenciando vários países da Europa, na Dinamarca, na Suécia, na Noruega. Todo mundo está tomando a mesma providência de interromper esse tipo de tratamento, que é uma loucura, né? Nós sabemos que é só você olhar e você vai ver que é uma loucura. Mas precisou haver um estudo sério sobre isso, de um profissional que não estivesse envolvido nesse tipo de ideologia, né? Porque isso é uma ideologia que eles estão tratando como se fosse ciência. E esse relatório está trazendo uma revolução. O próprio New York Times, que é um jornal super progressista, tem feito artigos, tem uma mulher lá que tem feito artigos sucessivos no New York Times, ela é colunista do jornal, mostrando a loucura que é os Estados Unidos manter esse tipo de tratamento, porque os Estados Unidos ainda não cedeu, mas já há uma pressão muito forte, né? E é um tema lá, por exemplo, que muitos acham que a posição do Partido Democrata, que é um partido que incentiva esse tipo de tratamento, esse tipo de ideologia, né, está mais frágil hoje por conta desse tipo de coisa. Quando você mexe com criança, quando você mexe com adolescente, é uma coisa muito séria, né? E quando você percebe que você está errando nisso, justamente porque, eu sempre digo, né, as crianças e adolescentes precisam de referência, precisam de referência do masculino, precisam de referência do feminino. Nós sabemos o que é masculino, isso não é só cultura, não, como as pessoas querem sugerir. A gente sabe o que é masculino, você sabe o que é masculinidade, ainda que você não consiga definir, ainda que você não consiga traduzir em palavras, você sabe o que é. Você sabe o que é feminino, você vê e percebe, entendeu? E você vê e percebe quando há confusão. E essas referências são importantes para que a criança precisa de referência. Como é que nessa área, que é uma das áreas mais fundamentais na definição da identidade humana, você vai deixar uma criança sem referência nenhuma, como as pessoas estão propondo? Vivemos um momento muito difícil e a igreja é um dos poucos lugares, aí é que está, né? Graças a Deus que a igreja te dá uma base para você dizer não para a cultura quando a cultura enlouquece. A igreja, graças a Deus, você tem a igreja, você tem uma fonte de conhecimento e de ideias e de crenças
que te dão segurança para você dizer não, quando a loucura enlouquece, como está acontecendo. Eu dou graças a Deus por ser crente, porque a igreja me permite refletir, né, a partir de um parâmetro saudável, quando há uma proposta doida na sociedade. Graças a Deus. Né? Já falei demais, né? Já passei meus 3 minutos aqui. Não, falou bem. Deixa eu fazer um complemento. Tem muitos comentários no chat. Deixa eu só fazer um complemento antes de você passar para o chat. Houve uma vez num programa nosso que eu comentei sobre uma atitude da China, né? Que a China meio que encabeça essa coisa socialista aí no planeta todo. E para você ver que lá, como o comunismo já é uma coisa implantada, né? Já é uma realidade há muito tempo, tudo que a gente vê nessa sanha de implantação comunista, no estilo progressista de pensamento, na verdade nada mais é do que mera falácia para que todas as coisas aconteçam, né? Porque o plano é aquele, vamos sectarizar a sociedade para poder unir de acordo com o planejamento progressista. Aí você vê, eu até pus na tela aqui, ó, isso aqui é uma matéria da revista Veja, de 1º de abril de 2021. Nós estamos em 2024. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aí. China propõe ensino de masculinidade para evitar troca de papéis de gênero. E aí? É isso. E aí? O que o pessoal do Todes aí fala aqui no Brasil disso? Entendeu? Tudo é falácia. Depois que está tudo pronto, implantado, acabou isso aqui. Eles sabem que, por exemplo, um país que nem a China, que é um país conflituoso, que está sempre pensando em conquistar território que não é deles, avançar para cima e mostrar potencial bélico, eles não querem saber de perder virilidade masculina, porque eles perdem capacidade bélica, perdem capacidade de soldados, né, para a sua própria autodefesa e também para os seus objetivos de avançar e conquistar por aí. Então, os caras não estão brincando. Aí fica essa conversinha aqui no Ocidente, né? Essa cultura woke. Gente, isso aí não dura muito tempo, não. Se os caras conseguirem chegar onde eles querem, a primeira coisa que eles vão fazer depois que chegarem é desmontar tudo isso aí, todo esse sistema. Interessante. Bispo Hugo, interessante essa visão do Bispo Paulo, né? O que a gente percebe, né, que os movimentos progressistas, eles têm encontrado espaço no Ocidente. O Ocidente, e interessante que você vê também na Europa hoje uma reação a tudo isso, né? A Itália mesmo está vivendo uma era conservadora, a Hungria, a Polônia, e outras, o movimento mesmo na França, que aconteceu agora, de uma reação da direita, né? Então nós vemos e percebemos que essa retórica de progressismo não entra nos países socialistas, né? Tanto na China, quanto Cuba, quanto Coreia do Norte. Não existe essa conversa lá de LGBT, todas essas bandeiras, né? E a gente fica com pulga atrás da orelha. Peraí, se é progressismo, por que só funciona no Ocidente e não funciona no Oriente? No mundo islâmico, então, né, que nós estamos falando aí de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não tem nada de progressismo, muito pelo contrário, até um conservadorismo nos costumes exagerado até, né, com a burca, etc. Então nós vemos a humanidade confusa, né, Kennedy? Eu vejo a humanidade confusa, a humanidade está perdida, porque ela perdeu o referencial bíblico, ela perdeu o referencial de vida revelada em Cristo. Então, enquanto a humanidade tentar encontrar soluções no homem, ela vai bater cabeça, ela vai errar, ela vai ferir a própria humanidade e vai produzir caos. Enquanto ela não voltar para Deus e não se converter, né, eu acho que isso vai ter que exigir juízo de Deus, porque essa é a profecia, que Jesus virá julgar o mundo, porque o mundo está produzindo cada vez mais sociedades caóticas, confusas e muito injustas, né? Pegar uma criança de 8, 9, 10 anos e mudar o sexo dela, gente, isso é
uma violência contra o ser humano. Isso é uma atrocidade. Não, mutilar, né? Para fazer isso, você tem que mutilar a pessoa. Isso é uma atrocidade. Isso é uma atrocidade. É um absurdo, né? Um absurdo. Eu fico... Você vê a idiotice, me perdoa a expressão, gente, mas a sociedade entrou numa idiotice mesmo, entendeu? É uma loucura você pensar, né? Quando você sai da bolha e olha para isso, fala, meu pai, como é que as pessoas perderam o senso? Deixa eu só ler aqui o aspecto científico, né, desse relatório. Eu tenho aqui um trecho dele, né? Foi constatado que, apesar de estar incorporado nas diretrizes médicas em todo o mundo, o uso de tratamentos médicos de afirmação de gênero, como os bloqueadores de puberdade. Os bloqueadores de puberdade são aqueles remédios que você dá para a pessoa não passar pela puberdade, você atrasa a puberdade da pessoa. E esses remédios são danosos, podem gerar esterilidade, tem uma série de consequências gravíssimas. E todas as diretrizes médicas do mundo estão aplicando isso. Olha só, esse tratamento, diz aqui o relatório CAS, né, que é o relatório lá do Reino Unido, é baseado em evidências totalmente inadequadas. É interessante que os médicos sejam cautelosos quando adotam qualquer outro novo tratamento. Mas, no caso de disforia de gênero, aconteceu exatamente o contrário, com milhares de crianças colocadas em uma jornada de medicalização sem nenhuma comprovação científica. Tudo ideologia. Agora você quer entender por que a igreja protege, por que a igreja é lugar de proteção, né? Por que a palavra de Deus é protetiva, porque te dá uma base para você dizer não, na minha família não, né? Interessante a gente observar o caos, né? O caos que se estabelece na família, no indivíduo. Olha como é que o indivíduo está caótico, gente. Nós recebemos pessoas caóticas, pessoas confusas, pessoas sem norte. Elas chegam para a gente completamente destruídas, vindas dessa sociedade que nós vivemos hoje. Então, a igreja está sendo um único oásis de cura, de restauração, de norte, de equilíbrio, de moderação e de sensatez, né? Chamam a gente de retrógrado, de fundamentalistas, mas, na verdade, a igreja é o único lugar sadio do planeta hoje, onde as pessoas saem dessa bolha maluca e entram num lugar sensato, onde há juízo, onde há equilíbrio e onde volta a vida. As pessoas voltam a ser felizes, elas voltam a viver, né? É impressionante o grau de felicidade que você encontra dentro de uma igreja. Isso aí é uma constatação. Não vamos falar aqui de religião, vamos falar de qualidade de vida. Olha para a qualidade de vida das famílias que estão dentro da igreja, dos jovens. Olha os jovens. Os jovens não tomam droga, não tomam bebida, não se violentam, não aprontam, não ficam, né, com atitudes de rebelião em casa. São jovens equilibrados, trabalhadores, bons para a sociedade, pagadores de impostos, e criam indivíduos saudáveis e produzem saúde, que não mexe com droga, não mexe com bebida, com violência, com promiscuidade. São pessoas, olha só, cara. Olha, inclusive, Bispo Hugo, cara. Eles, inclusive, até chamam a responsabilidade para si, se tornam literalmente arrimo de família em todos os aspectos. Sim. Econômico, sociológico e até espiritual. É verdade. Quantos jovens se convertem e os pais vêm para a igreja, né? Encontrar sensatez. E consolidam os pais. Tremendo. Bispo Robert, a pergunta, viu, Kennedy? Está até tocando no assunto, ok, hoje tem um estudo claro sobre os efeitos disso. Agora, como é que chegou nesse ponto de, né, praticamente toda a sociedade, tudo que está envolvido com medicina, adotar um comportamento, ou pelo menos uma técnica de uma prática dessa, que está sendo questionada hoje? Política. Espera um pouquinho. Aí a gente tem que entender como é importante a política e quem está sendo colocado na política. Não, ideologia não é importante. Como é que passa um negócio desse para depois ser questionado? Quer dizer, faz um mal tão grande, aí tem que ter um estudo desse, técnico, para começar a questionar mais uma coisa que foi implantada. Política. Quem colocou, quem trabalhou, quem construiu, quem amarrou isso, né? E internacionalmente, olha, vamos dizer, né?
teve força, né? Para poder colocar isso em todos os lugares. Então, o cristão precisa abrir os olhos para essas questões e ter cuidado com isso. Sim. Eu quero dar uma atenção ao chat aqui. Me ajuda, Bispo Paulo, né? Ao chat aqui. Eu vou falar a primeira parte, porque tem muita gente participando hoje. Que bom, viu? Muito obrigado. Nós ficamos felizes. Um abraço para a Sinara, o Zimmer, Thaís, o Omar, né? A Lelina, o nosso barbeiro predileto, Dom Rafael. Leilina é Lina, ela é 12 nossa aqui. É Lina, a Lina, querida Lina. Um abraço, Lina. Oh, Deus abençoe. 12 nossa aqui. A Márcia Bispo, Cláudia Afonso, Lisiane, Maria Rodrigues, Felipe Romantiazes. Ó, isso aí é lá de Murtinho, parece lá, meio Paraguai, Uruguai. Cianorte. Cianorte. Ó, vamos lá, então. Ó. A Maria Rodrigues faz muitas considerações aqui importantes. Né? Maria escreveu é líder na ZN. O que aconteceu? Eu fiz uma pergunta lá no chat para o pessoal, né? O que é ser homem para eles, e a Maria fez um bom apanhado, um bom escrito aí com fundamentações bíblicas. O pessoal que está no chat aí pode ler que contribuiu legal. Douglas é meu discípulo. Vamos lá, Bispo Paulo. Você conhece aqui a Ana Clara também. Ana Clara também fez 2 comentários muito bons ali. Muito bom. A gente tem uma que falou assim, ó, tem culto em Saraguarulhos. Eu li aqui antes, eu não sei quem foi aqui. Saraguarulhos, aqui, ó. Deixa eu ver. Cláudia Afonso, tá? Tem culto também na Saraguarulhos. Fala, Bispo Paulo, você conhece um pouco mais das pessoas aí. Pode ir. É isso aí, não. Foram esses aí que fizeram participações, né? Que contribuíram com o tema, e os demais que estão conectados com a gente aí, participando, firme, sempre juntos. Legal. Quero lembrar também aos ouvintes aí, o pessoal do YouTube, né, que o YouTube pode ser compartilhado. Se você acha que esse programa vai ser edificante para alguém, né, se você gostou desse programa, você copia o link dele, manda nos seus grupos de WhatsApp ou no privado para alguém. Se você não gostou desse programa, manda para quem você não gosta. Manda para o seu inimigo. Amém, mas é muito bom. É impressionante, né? Quantos comentários. A Maria do Socorro, Maria Rodrigues, é impressionante. Maria, um grande abraço, viu? É nossa líder aqui. Ela enche de versículo, né? Aqui no chat, e coloca várias observações muito interessantes, viu, Maria? A gente queria ler todas, mas são muitas. Tem uma aqui que me chamou a atenção, que ela diz aqui: Tiago está realmente trazendo a responsabilidade no falar, especialmente para os homens, quer dizer, o cuidado com o que fala, né? A palavra para varão, no grego, fala de um homem adulto, um marido. Olha só, interessante, né? Autoridade e cuidado quando fala. Muito bom, viu, Maria? Um grande abraço. Muito bom mesmo. O Zimmer fez um comentário aqui de economia. Ele deve ser um pouco economista também. Bom dia. Os títulos do Tesouro chegaram a IPCA mais 6,65%. Mesmo assim, não conseguiram vender nem um terço. Legal, viu? Obrigado, Zimmer. Zimmer é alemão, com certeza, viu? Então, muito bons comentários. Bom, gente, esse foi o tema que eu escolhi para hoje, né? Discutir um pouco o que é ser homem, e vocês viram que é simples para a igreja, né? Muito simples. Enquanto que lá fora da igreja, é uma confusão. Vocês acertaram, a palavra é essa, confusão, né? Transtorno, Babel, Babilônia, né? E a igreja vai receber muitas pessoas assim, confusas. E temos que nos preparar para amá-las, para aceitá-las. A igreja aceita, a igreja recebe, a igreja não é preconceituosa, né? Como nós amamos, independente do que a pessoa é, nós amamos qualquer um de todo o coração, tanto que a pessoa entrou na igreja já vira nosso irmão, né? Essa palavra irmão, ela mostra o quanto nós nos preocupamos e amamos as pessoas, seja ela quem for, da raça, do sexo, da opção. Você que está me ouvindo agora e se identifica com essa nova classificação de gênero, quer ir numa igreja? Vá sim, vá na igreja também, ouça
o que nós temos, o que o teu Criador tem a seu respeito. Com certeza ali você vai ser amado, amém? Vamos encerrar no YouTube, tá bom, gente? Continue aqui com a gente. Não, no YouTube não, na rádio. Vamos para o YouTube, ok? Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Seguimos ao vivo no YouTube, como diz o pilhado da Jovem Pan, né? Aqui, grande jornalista do flamenguista. Falar nisso, né? Nós não temos nenhum torcedor do Fluminense aqui na audiência, né? São raros e poucos, né? Com exceção do Bispo Hugo, que está aí. É exceção à regra, né, Bispo? Há controvérsias sobre essa afirmativa, né? Há controvérsias. Em compensação, gremista tem 77,3%. Ontem o Santos ganhou. Comprovado. Nós temos audiência em Santos, né? Santos ganhou ontem, entendeu? Mas vamos lá, gente. Você é São Paulino. Ele é São Paulino. São Paulino. E São aqui... Paulino, mas tem igrejas nossas lá, tem uma igreja nossa em Santos, né? Eu coordeno lá. Pastor Marcos e Nídia, queridos demais, gente boa demais. Queridos. A única coisa boa que o Fluminense produziu foi o Flamengo, né? Entendeu? A melhor versão do Fluminense é o Flamengo, né? Coisa boa. Mas, gente, obrigado pela participação de todos. Quero agradecer também você que participou no chat. Kennedy, não baixa o nível do programa, não. Mantém o nível, mantém o nível. Tá bom. Fala só no Fluminense. Aí você mantém o padrão do programa que tem alto nível hoje. Vamos para a Série A, bicho. Vamos para a Série A. Amém. Mas, gente, quero reforçar os cultos em nossas igrejas. Hoje, em todas as igrejas que estão na nossa terra, terça-feira é dia de culto, né? E nós nos reunimos para adorar e para buscar e para sermos renovados em Cristo. Então, hoje, se você vai passar em São Paulo, você pode ir na Zona Norte ou em Jandira. Eu falo São Paulo, digo... Nós temos, na verdade, Kennedy, São Paulo, nós temos praticamente em todas as regiões de São Paulo, todas. Né? Zona Norte, Leste, Oeste, temos em toda a grande São Paulo, temos em Guarulhos, né? A pastora Cláudia Afonso, que está aí no chat, está até lembrando, olha, tem culto hoje em Guarulhos, temos Sara Nossa Terra. Coloca o endereço para nós depois, pastora Cláudia. Põe o endereço aí no chat. Nós temos também igreja em Itapevi, temos igreja em Cotia, né? Temos igreja Carapicuíba, temos 2 igrejas em Carapicuíba, e aí vai, né? Toda a grande São Paulo, entra aí Osasco, tem igreja da Sara, tem igreja em todo quanto é lugar. Então é só você botar, né? No interior, e aí vai. No interior de São Paulo temos igreja, todo o interior de São Paulo. Então põe no Google que você vai achar a igreja onde você vive aí, que você vai ser muito abençoado hoje. A celebração de vocês começa agora na quinta, né? Quinta-noite. Começa, quinta-noite. No Ibirapuera, né? 11 mil pessoas. Inscrições lotadas, já esgotadas. Então não tem mais pulseira, está muito cheio, né? Então será um momento profético, sobrenatural, né? E é impressionante, né? A adesão do Ibirapuera, é impressionante. Povo sedento, né? Lá em Porto Alegre também, você que está aí no sul, Porto Alegre hoje, lá no Bispo João, lá na Rua Comendador Castro. Isso. Entendeu? Na Zona Sul. 153, lá em Jandira também. 153. Avenida Carmine Gragnano, 600, Jandira. Criciúma, realmente, todo o Brasil. Né? Então, hoje... Se entrar no Google, né, põe Sara Nossa Terra e o nome da cidade, Jandira mesmo, você põe, já aparece na primeiro item que aparece, já é o endereço certinho lá. Amém. É isso aí. Shalom a todos. Grande abraço, gente. Grande abraço, Deus abençoe a cada um. Obrigado a todos pela participação. Maria Rodrigues também ali encerrando aqui. Excelente terça, abençoada a todos. Obrigado, Maria. Tá bom? O Zimmer também agradece pelo programa. Obrigado, Zimmer. Ótimo programa, como sempre. É o Senhor é bom. Amém? Grande abraço, gente.